para o céu, para a glória do Senhor. Abra aí a palavra de Deus, 1 Coríntios 11, versículos 27 a 29. Daremos continuidade à palavra que iniciamos na ceia passada. Vamos ver se concluímos hoje. Aleluia. É muito importante isso aqui, nós precisamos compreender, porque para não pecarmos, nós precisamos entender a palavra do Senhor, precisamos compreender alguns textos da Bíblia, para que não venhamos a pecar contra Deus. Salmo 119, o salmista diz assim: eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Amém? Então esse é o segredo, para a gente, na verdade, pecar menos, né? Porque o homem é pecador mesmo, né, Osmar? Pecar menos, guardar no coração. 1 Coríntios 11, 27 a 29, a palavra diz assim, amém? Vamos levantar, ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor. A palavra diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Feche os teus olhos, Deus amado. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por estar na tua casa. Muito obrigado por podermos congregar diante do Senhor. Muito obrigado pela liberdade de adorar o teu nome. Muito obrigado por esse momento, Pai. Que nessa hora o Senhor possa ter compaixão de nós e ministrar no nosso coração a palavra do Senhor. Nós queremos receber do Senhor, Pai. Nós queremos receber do Senhor o projeto, o plano, Senhor, a vontade do Senhor para o nosso coração. E eu sei que Tu falas através da Tua palavra. Abrimos agora o nosso coração, entregamos ao Senhor e pedimos, deposita nele, meu Deus, os princípios da Tua palavra, porque queremos Te servir e queremos fazer tudo o que lhe é agradável, em nome de Jesus. Pode assentar, graças a Deus. Na ceia passada, um breve resumo aqui do que falamos na última ceia. Então nós falamos que todo cristão ele tem receio de participar indignamente da ceia. Por quê? Porque o texto diz que ele come e bebe juízo para si. Ninguém quer comer e beber juízo. Por isso a Bíblia nos manda examinarmos a nós mesmos. Qual a razão desse exame? A palavra diz, se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Isto falando de pessoas que são espirituais, porque o julgamento deve ser sincero de nós mesmos. E falamos que a maioria dos cristãos não estão devidamente preparados para julgar a si mesmo. Qual a razão? Não são espirituais, são carnais. Então o julgamento fica falho. Segundo lugar, quando fazemos uma autoanálise de nós mesmos, nós temos a tendência de supervalorizarmos aquilo que nós fazemos e de desvalorizarmos aquilo que as outras pessoas fazem, né? Exemplo aqui, o fariseu e o publicano ali orando a Deus. Então nós concluímos que às vezes nos achamos aptos de participar da ceia, quando na verdade, por falta de um julgamento sincero, às vezes estamos comendo e bebendo juízo. E Paulo diz assim, esta é a razão, porque há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e não poucos os que dormem. E nós entendemos aqui na ceia passada, primeiro princípio para participar dignamente da ceia do Senhor. Nós falamos sobre isso. Para podermos participar dignamente da ceia, nós temos que passar, lógico, pela cruz. Sem a cruz, ninguém participa dignamente. Por quê? Porque muitas pessoas ainda têm a ideia errada de que o que lhe torna digno é a quantidade de oração, é o tempo de oração, a quantidade de jejuns que ele faz, né? A quantidade de boas obras. Tudo isso é coisa boa, não desmerecemos isso, são essenciais na vida do cristão. Mas, especificamente, não é isso que traz a dignidade suficiente para participarmos da ceia. Então, em primeiro lugar, nós precisamos passar pela cruz. Agora nós vamos para o segundo lugar. Para participarmos dignamente da ceia,
Não podemos, escuta isso aqui, desprezar a unidade do corpo de Cristo. Desprezar a unidade do corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. A palavra diz assim: olha bem a advertência de Paulo, e como Paulo aqui parece estar com uma certa severidade com relação aos crentes ali de Corinto. E Paulo diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos... É muito sério isso aqui. Porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Então, qual era o erro aqui da igreja de Corinto para levar esta repreensão de Paulo? Desprezar a unidade do corpo. Igreja dividida, grupos formados dentro da igreja, facções. Graças a Deus, evangelista Júnior, que não temos tido problema de divisões e facções dentro da igreja. Deus nos tem abençoado para que isso não aconteça, para que nós possamos preservar a unidade do corpo de Jesus, porque unidade é a vontade de Deus. Coloca aí na tela, João capítulo 17, versículo 20, vamos ler 3 versículos aqui para entendermos aqui a vontade e a importância da unidade no corpo de Cristo. A palavra diz assim, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Porque para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que a mim destes, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha bem, para que se aperfeiçoem. Troca essa tradução aí, porque essa não é a minha, tá? Nem dei conta de ler ali, porque eu estou com o texto memorizado e estava tudo a mesma coisa, mas as palavras contrárias, fora do lugar que eu estou acostumado, tá? Então vamos trocar essa tradução aí pela Almeida Revista e Atualizada. Então, queridos, nós precisamos entender uma coisa. Igreja, existe uma cabeça da igreja. Cabeça da igreja é quem? Cristo. Cristo. E o corpo da igreja é quem? Os irmãos, os membros desse corpo. Esse é o corpo de Cristo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 20 em diante, diz que Deus exerceu o seu poder em Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Olha bem, acima de todo principado, potestade, poder, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E a palavra diz, e para ser o Senhor sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha bem, a igreja é o corpo de Cristo. E por a igreja ser o corpo de Cristo, nós entendemos aqui porque que a Bíblia diz para não deixarmos de congregar. Porque o corpo precisa se reunir. O corpo adora a cabeça é Jesus. A Bíblia fala, Hebreus 10, 25, para não deixarmos de congregar como é costume de alguns. E fala assim, pelo contrário, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, por que congregar? Hebreus 3,13 diz, pelo contrário, olha o que a palavra diz, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Por que congregar? Para exortar, para ensinar, para estimularmos uns aos outros ao serviço de Deus,
para fazermos a vontade do Senhor. Então essa é a razão de nos reunirmos, para aprendermos e para nos fortalecermos no Senhor, a fim de prestarmos a Deus um serviço melhor, a fim de fazermos aquilo que é agradável diante do Senhor. Então nós precisamos nos reunir como igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E o que o corpo precisa? O corpo precisa estar em sintonia, ou mais do que isso, em sincronia. Já pensou? Olha para o corpo. Quando você dá uma ordem, você pensa, simplesmente pensa numa coisa e fazer, as suas mãos obedecem ao comando da cabeça. Você pensa em tomar água, porque o teu corpo está pedindo, você vai, a sua mão se estende e obedece àquela voz que sai da sua mente. Assim a igreja é o corpo de Cristo. Quem ordena a igreja, quem comanda a igreja, quem dirige a igreja, na verdade que eles não é o pastor. O pastor é um instrumento de Deus. O pastor é alguém levantado por Deus, vocacionado pelo Senhor, para quê? Para ouvir a voz de Deus e para fazer a vontade de Deus. A direção da igreja, a vontade de Deus, a forma de Deus dirigir a igreja, se chama teocracia. É Deus dirigindo a sua igreja através dos seus filhos. Nós somos servos de Deus, conservos uns dos outros, e juntos nós servimos a Deus. Por isso o corpo precisa estar em sintonia para que agrade a cabeça. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21 até o 25, vamos ler esse texto para você entender o que é sincronia no corpo de Cristo. Olha bem, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes revestimos de maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Aí nós entendemos a repreensão de Paulo. Olha, nisso que eu estou escrevendo para vocês, eu não louvo vocês, porque vocês não têm se ajuntado para melhor, vocês têm se ajuntado para pior, misericórdia. Vocês se ajuntam, e no ajuntamento que vocês fazem, vocês estão ainda errando mais e pecando mais. Por quê? Porque havia divisão ali naquela igreja, havia grupos. Se você ler a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, logo ali no capítulo 3, você vai dizer as pessoas dizendo dentro da igreja, eu sou de Paulo, o outro dizendo, eu sou de Pedro, o outro diz assim, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Pelo menos 4 grupos tinham ali, que se formavam dentro daquela igreja, e a igreja, e logicamente isso não agradava a Deus, porque todos nós somos de Cristo. Queridos, a divisão é uma prova concreta, as contendas, as divisões, as facções, é uma prova concreta de que a igreja não anda de modo espiritual diante de Deus. 1 Coríntios 3, a partir do versículo 1, olha o que a palavra diz, tá? Isso por quê? Porque as pessoas eram carnais. Eu, porém, irmãos, olha o que Paulo diz, aqui escrevendo para essa mesma igreja, eu não pude falar para vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite eu vos dei de beber, eu não vos dei alimento sólido, porque não podíeis suportar, nem ainda agora, Paulo diz, o podeis. E por que ele fala isso? Porque ainda sois carnais, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Então, o corpo precisa estar em sincronia. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo, você é membro do corpo. Não pode haver contenda, discussão, divisão entre nós. Nós precisamos estabelecer a paz. Pastor, mas tem pessoas que são de difícil convivência.
Como é que eu posso conviver com tal pessoa se tudo que ele faz eu discordo? Então, nós precisamos achar um meio de conviver pacificamente. Queridos, nós precisamos ser um pouco mais tolerantes. Ideias diferentes, ideias divergentes são comuns em toda a sociedade. Em qualquer assunto que nós lançarmos, nós teremos aqui dentro desta igreja várias visões, vários pontos de vista. Se acontecer alguma coisa aqui, olha bem, olha, a Bíblia tem 4 evangelhos, 3 evangelhos são sinóticos. Sinótico quer dizer, são pontos de vista de quem observou aquela ação. Então, se eu estou aqui e acontece alguma coisa aqui, quem está ali, né, vai dizer assim, olha, à minha esquerda, né, à minha esquerda, quem está desse lado, mas o Junão vai dizer assim, à minha direita aconteceu isso. Por que a diferença? Visões diferentes, opiniões diferentes, isso acontece, e nós precisamos entender, queridos, naquilo que não é essencial. A palavra do Evangelho muitas vezes tem interpretações diversas, e a gente precisa aprender a respeitar, e não brigar porque um tem opinião diferente do outro. Nós passamos um tempo difícil agora, né? Que terminou agora, terminou no domingo passado, brigas, contendas, divisões, pessoas indo até no tiro, pessoas morreram. Misericórdia. Nós podemos pensar diferentes em muitas coisas. Agora, eu dou graças a Deus, porque a palavra do Evangelho, quando se trata da nossa salvação, é simples e é fácil de entender. Porque Deus amou o mundo, olha bem, de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a nossa mensagem é essa: receba Jesus como Senhor da sua vida, e o Senhor vai salvar você. A nossa mensagem é essa: Deus te ama. Então a mensagem do Evangelho, graças a Deus, é simples. Ah, pastor, mas eu não concordo com aquele irmão, porque a visão dele do Apocalipse, ele é pré-tribulacionista, eu sou pós, e daí? Ninguém tem a palavra, a Bíblia não dá uma definição exata do que vai ser. Então, se você quer ser pós, eu não vejo problema nisso, apesar de eu ser pré. O que tem de mais nisso? Vamos brigar por isso? De maneira nenhuma. Vou continuar te amando e vou continuar zelando de você, vou continuar te abençoando, te servindo, porque você é servo e filho do Deus Altíssimo. Amém? Agora, queridos, deixa eu dar uma palavra aqui para esta igreja. Parabéns para vocês. Nós não temos tido esse tipo de divisão aqui na igreja. Não temos tido esse tipo de contenda, até porque nesta igreja, olha, nós abrimos aqui a oportunidade para quê? Se pregarmos alguma coisa, ou se fizermos algo que está fora da Escritura, e você perceber, nossa, fizeram uma coisa que eu não concordo de jeito nenhum, não é bíblico, vem conversar, vamos conversar, vamos estabelecer um acordo. Porque, queridos, eu não tenho problema de voltar atrás se eu ver que estou errado, de forma nenhuma. Voltar atrás é a coisa mais simples. Eu não tenho problema com chegar numa pessoa e dizer, irmão, me perdoa. Isso é muito simples e fácil. Amém? Graças a Deus que esta igreja está no caminho certo e nós não temos essas divisões aqui. Estou falando para informar vocês, porque tem igrejas, queridos, estamos cuidando de igrejas. Estou cuidando de uma igreja aqui do norte que, olha, está me dando uma dor de cabeça terrível. Terrível. A igreja está parecendo um barril de pólvora. E não tem acordo, isso é que é o pior. Mas Deus vai nos dar graça, e a palavra correta vai vir na hora certa, a sabedoria de Deus vai nos dar graça para orientarmos aquela igreja, para que eles foquem no principal, que é ganhar almas para Jesus. Amém? Terceiro e último lugar desta palavra, para participarmos dignamente da ceia do Senhor, isso aqui também é muito importante. Não podemos, parece a mesma coisa, mas é diferente.
Não podemos desprezar a comunhão entre os irmãos. Primeiro era divisão no corpo, agora é comunhão entre os irmãos. Olha bem, o texto que nós vamos ler, 1 Coríntios 11, 20. A palavra diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, olha a repreensão severa de Paulo para a igreja de Corinto. Não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Olha bem, queridos, a ceia naquela época não era da forma que nós servimos hoje, usando simplesmente os elementos que Jesus nos ensinou, o pão e o vinho. Se fazia uma ceia completa, se fazia uma refeição completa, era a ceia que eles faziam. Na verdade, eles chamavam da reunião do amor, da reunião ágape, tá? Reunião do amor. A igreja primitiva fazia isso, e a ceia era celebrada desta forma. Só porque haviam pessoas de melhor situação e haviam pessoas carentes na igreja. Haviam pessoas ricas, pessoas pobres. As pessoas ricas montavam as suas mesas luxuosas, enquanto as pessoas pobres não tinham, às vezes, nem o que comer. O que acontecia naquele momento da comunhão, engraçado, chamada de reunião ágape, reunião do amor, acontecia que as famílias ricas, que os ricos comiam e até às vezes se embriagavam, e os pobres passavam fome. Inadmissível isso. Então esta é a razão da grande repreensão de Paulo com aquela igreja, sabe? O desprezo da comunhão, o desprezo de uns para com os outros era muito grande. E qual a consequência disso? Paulo declara em 1 Coríntios 11, 30, ele fala assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e não poucos os que dormem. Tinha alguns ali que já estavam até mortos espiritualmente, que precisavam ressuscitar espiritualmente. Eis a razão. Qual é essa razão? Pelo menos duas. A primeira razão era essa: a quebra da comunhão demonstrada pelo desprezo aos mais humildes. Os melhores de situação desprezavam os que tinham uma situação financeira menos confortável, tá? Faziam seus banquetes, banqueteavam, sorriam, ao passo que outros simplesmente observavam, enquanto alguns nem o que comer tinham. Será que esta é a vontade de Deus dentro de uma igreja? Filipenses 2, a palavra diz assim: ó, completai a minha alegria. Paulo dizendo: de modo que penseis a mesma coisa, que tenhais o mesmo amor, que sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmos. E ele diz assim: não tenha em vista cada um que é propriamente seu, senão cada qual que também é dos outros. O que Paulo está falando aqui? Meu irmão, Deus te deu condição, Deus te abençoou, você é uma pessoa muito esperta, inteligente, você consegue ganhar dinheiro facilmente, mas tem pessoas que não ganham. Não menospreze aquele que não ganha. Não viva regaladamente diante daquele que às vezes nem tem o que comer. Aqui Deus está dizendo que nós precisamos olhar para o lado, nós precisamos olhar para as pessoas, olhar para aqueles que não têm, para que nós possamos suprir as necessidades daqueles que não têm. Graças a Deus, nós temos nesta igreja uma assistência social que cuida das pessoas carentes, que não deixa ninguém passar fome. Temos recebido ofertas de cestas e cestas para ajudar. No meio da igreja propriamente, nós não temos, muito poucas pessoas que têm realmente essa carência. Mas nós não queremos deixar ninguém para trás, em nome de Jesus. Enquanto estivermos vivos, se a coisa ficar feia, olha, se eu tiver o que comer na minha casa, você não vai passar fome, nós vamos distribuir. Quando acabar, a gente luta para conseguir mais. É assim que deve funcionar a igreja. A igreja deve primar por isso. Ninguém pode desprezar os mais humildes. Ninguém pode correr na sua vida sem olhar para os lados e ver que existem pessoas que são filhos de Deus como ele, e pessoas que precisam um pouco de atenção, de cuidado e muitas vezes de assistência.
Eu dou graças a Deus porque nós temos feito isso. Nós temos vivido o Evangelho. Precisamos melhorar? É claro que nós precisamos melhorar. É claro que nós precisamos progredir mais, fazer melhor. Tá? Hoje nós temos recebido também ofertas. A gente tem ali naquele papel do dízimo ali, tem ali assistência social. Temos recebido oferta para assistência social. E graças a Deus não tem faltado. Deus é bom e Deus vai nos abençoar para que não sejamos uma igreja que não tem misericórdia. Queridos, a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Amém? Então nós precisamos observar. Então, em primeiro lugar, qual era a razão desses doentes, destes fracos e desses que estavam dormindo na igreja? Em primeiro lugar, aqui estava a razão da ira de Paulo, principalmente era essa, né? Principalmente era essa. Olha, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e Paulo fala, e há quem tenha fome, ao passo que há até quem se embriague. Misericórdia. E a sentença de Paulo sobre esta igreja vem no versículo 22, quando ele diz assim, não tendes, olha aqui a ira dele, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente, Paulo diz, eu não vos louvo. Então nós precisamos entender. E em segundo lugar, qual era a razão desses fracos e doentes? Em primeiro lugar, a quebra da comunhão demonstrada pelo menosprezo aos mais humildes. E em segundo lugar, a falta de discernimento do corpo de Cristo. Eles não discerniam o corpo. 1 Coríntios 11, 28 e 29, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é especificamente discernir? Discernir é perceber, discernir é distinguir, é reconhecer claramente alguma coisa. Agora eu te pergunto, quando você olha para a igreja do Senhor, você reconhece que a igreja é o corpo de Cristo? E que esse corpo é santificado e sagrado pelo Senhor? Então Deus exerceu o seu poder em Cristo, Ele pôs sobre a sua igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. O que Deus quer? O que a palavra quer que nós façamos aqui? Deus quer que nós não sejamos egoístas, que não sejamos individualistas, e que cuidemos uns dos outros. Paulo chega a dizer, capítulo 12, versículo 26, ele diz assim, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Queridos, nós temos uma honra muito grande, tá? Deus nos chamou, o Senhor nos pega, pecadores, irremediáveis, praticamente irreversíveis por nós mesmos, e Ele morre por nós, e dá-nos uma oportunidade de purificação, ao recebê-lo como Senhor da nossa vida. A palavra diz que o sacrifício de Jesus foi eficaz e suficiente diante de Deus, para perdoar os nossos pecados, e João diz assim, e não somente os nossos, mas os do mundo inteiro. E Deus pega essas pessoas, perdoa-lhes os pecados, e Ele forma a sua igreja, insere eles no corpo. Nós hoje fazemos parte de Jesus. Nós hoje somos filhos de Deus, pela graça que o Senhor nos concedeu. Então não podemos menosprezar o corpo. Não podemos de forma nenhuma não distinguir. Tem pessoas que acham que o corpo não são todas as pessoas. A igreja é o corpo de Cristo. E como está você, mais a fulana? Nós não conversamos. Oh, misericórdia, o corpo são todos. E como está você, mais o irmão? Nós fizemos um negócio que não deu certo, discutimos e agora nós precisamos de conserto. Precisa sim. Queridos, na igreja, já conversei com pessoas que havia anos que não conversava com seus pais. Estava na igreja, fazia anos participando da ceia, mas não tinha contato com o pai. Às vezes com a mãe, às vezes com o irmão, tinha ódio. Queridos, não pode ser assim.
Isso faz parte do não discernir o corpo. Para participar da ceia do Senhor dignamente, eu preciso estar em paz com todo o corpo de Cristo, com todas as pessoas. Hoje eu estou dando esta palavra de orientação para você, porque é assim que nós devemos proceder. Eu não posso chegar diante da mesa do Senhor com o meu coração fechado com o irmão Márcio, né, Márcio Ávila? Com o meu coração totalmente fechado, querendo e desejando o mal para você, porque pode ter acontecido alguma coisa, às vezes você falou alguma coisa, me magoou, fez alguma coisa, e eu chegar diante da mesa do Senhor e fazer de conta que nada aconteceu. Queridos, Deus conhece tudo. Ele olha profundamente dentro de nós. A palavra diz que Ele conhece os desígnios do nosso coração. A palavra diz, o Senhor nem nos chegou à boca e Ele já conhece toda. Ele conhece você, conhece o seu coração, e Ele nos sonda dia a dia. Então nós precisamos, ao chegar diante de Deus, e ao chegarmos diante principalmente de um momento de ceia, nós olharmos para dentro de nós. Aí a palavra diz, a palavra da ceia diz, que nós precisamos fazer um juízo, mas não é das pessoas, é de nós mesmos. E nós temos aqui, no final desse texto aqui da ceia do Senhor, de 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir desse versículo, olha, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim beba, coma do pão e beba do cálice. Examine a você mesmo, tá? E assim coma e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. E Paulo diz, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, quando nos julgamos devidamente, a disciplina, a gente nem precisa de correção de Deus, mas tem crente, queridos, que Deus tem que corrigir. Deus tem que pegar ele e fazer igual Hebreus 12:5. Deus ama o seu filho, mas ele açoita todo filho que recebe. Tem uns que precisam de açoites, precisam apanhar para entender, para aprender. Se nós somos espirituais, se nós temos, como diz a palavra, a mente de Cristo, nós fazemos um juízo de nós, mas um juízo exato. Nós reconhecemos as nossas faltas, e a partir desse momento que nós reconhecemos, nós começamos a consertar diante do Senhor, a pedir pela misericórdia de Deus, a pedir a ajuda do Espírito Santo, para que nós possamos vencer as deficiências do nosso caráter, os vícios da nossa alma. Não tem nada que pode nos vencer se nós estivermos com Cristo e com a orientação de Deus no nosso coração, em sinceridade de coração. Nós venceremos todos os obstáculos, nós venceremos todos os vícios da nossa alma, e nós estaremos diante do Senhor de forma agradável. E o que importa é agradar a Deus, tá? Quando nós agradamos ao Senhor, o Senhor trabalha em nosso favor. João 8:29, Jesus diz assim, aquele que me enviou, Ele está comigo. Olha a certeza de Jesus, Ele não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Agora eu vou dizer uma coisa para você, agradar a Deus é difícil, porque as nossas vontades, elas concorrem contra a vontade de Deus, e para agradarmos ao Senhor, nós precisamos viver a vontade de Deus. E muitas vezes não conseguimos, porque a nossa vontade, ela vem, e muitas vezes de forma avassaladora, e parece que vai nos derrubar, e a gente não quer, e o próprio Paulo, ele diz assim, olha, Romanos 7, versículo 15, versículo 18, versículo 22, Paulo falando que tem uma luta que começa na carne dele, porque eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, porque eu não faço o que eu prefiro, mas sim o que eu detesto. Porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, versículo 18, porque o querer o bem está em mim, mas não o executar, sabe?
E Paulo passa por esta luta, e ele diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele traz a receita, graças a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele termina o capítulo 7, começa o 8, dizendo assim: porquanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Queridos, Deus trabalha para o nosso bem, o Senhor trabalha por nós. Agora nós precisamos discernir bem, para não pecarmos contra Deus. Amém, meus irmãos? Fique em pé agora nesse momento. Nós vamos fazer uma oração agora, mas nesta oração eu queria que você fechasse os teus olhos, que você começasse a olhar para dentro de você mesmo. Nós precisamos fazer, sabe, essa análise de nós mesmos, precisamos entender quem nós somos, precisamos entender de fato o que está dentro de nós. Muitas vezes a palavra de Deus diz que Deus deixa vir a perseguição, a tribulação, e tem alguns textos da Bíblia que o Senhor diz assim: para que vocês compreendam o que está dentro do coração de vocês. Às vezes nem nós nos conhecemos, mas Deus conhece. E às vezes Ele manda a tribulação para nós entendermos quem nós somos. Então nós precisamos de conserto diante de Deus. Ninguém pode dizer diante do Senhor: eu sou puro diante do Altíssimo. Nenhum de nós pode se gabar diante do Senhor, senão vai virar aquele fariseu, ali fariseu e o publicano. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, pecadores. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, não sou como esse aí. E a palavra diz que ele orava de si para si mesmo. Quem é o homem? Quem é o homem para se considerar puro e santo diante de Deus, diante do Altíssimo? O profeta Isaías, quando ele tem uma visão de Deus, ele diz assim: ai de mim, porque eu sou um homem pecador, e os meus olhos viram a santidade de Deus. Incomoda o homem pecador. Diante da santidade de Deus, a palavra diz que as nossas melhores ações são trapos de imundícia. Quem me torna digno de participar da ceia? O sangue de Jesus, que me purifica de todo pecado. Amém, Jesus. O sangue de Jesus que limpa a minha alma. Não podemos, meu Deus, humilhar as pessoas e nos considerarmos maiores ou melhores do que os outros. Dentro da igreja do Senhor não tem rico, não tem pobre, tem carentes de Deus, tem necessitados do Espírito Santo, carentes do toque de Deus, carentes de perdão, todos nós. Por melhor que tenha sido o nosso dia, por melhores coisas que tenhamos feito, nós chegamos diante de Deus carentes e necessitados do perdão e da graça de Deus. E o Senhor quer nos conceder. Ele olha para nós, olha para dentro de você agora, olha para a sua vida. Será que todas as tuas palavras hoje foram edificantes? Será que todos os teus pensamentos hoje foram santos? Meus irmãos, nós precisamos do perdão de Deus. Senhor Deus e Pai, nesse momento nos posicionamos diante do Senhor. Nesse momento nós olhamos para a cruz, olhamos para Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, para que Tu estendas a Tua mão, para que o Senhor ministre, Pai, sobre nós agora o Teu perdão, pois todos nós somos carentes de perdão, somos carentes, Pai, da Tua presença em nós, somos carentes de força do Senhor, para vencermos, meu Deus, a vontade que está em nós, e muitas vezes nos atrapalha e nos leva ao mal. Em nome de Jesus, meu Pai, estende a Tua mão sobre nós, sobre esta igreja, sobre os Teus filhos. Comece agora a ministrar no coração de cada um. Meu Deus, liberta do poder, meu Deus, da tentação, do poder do mal. Liberta, meu Pai, os Teus filhos. Deus, Teus filhos, graça, humildade. O Senhor manda que nós aprendamos de Ti a sermos mansos e humildes, para que possamos achar descanso para a nossa alma. Nesta hora, meu Deus, seja conosco a Tua presença, cura o nosso coração,
cura o nosso interior, ministra dentro de nós. Nós precisamos ser curados, sarados pelo Senhor. Nós precisamos ser visitados pela Tua presença. Precisamos que o Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós, pois a misericórdia não é para quem merece, a misericórdia é para quem não merece, e nós não merecemos. Por isso imploramos pela Tua misericórdia. Guia-nos no Teu caminho de luz e no Teu caminho de santidade. Purifica-nos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nunca, Pai, venhamos a nos ostentar naquilo que somos, naquilo que conseguimos, que conquistamos. Que jamais, Pai, venhamos a nos ostentar nos cargos que temos, nas funções que exercemos. Tem misericórdia de nós. Todos nós somos carentes do Teu perdão. E agora pedimos o derramar do sangue de Jesus sobre nós. Igreja do Senhor, nos purifica para que nunca venhamos a comer e a beber juízo para nós, mas que possamos participar da ceia do Senhor, santificados, ungidos e abençoados pelo Senhor. Pai, nós oramos e pedimos agora no nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Amém, igreja do Senhor. Sentiu a graça de Deus na sua vida? Queridos, nunca tenha receio de chegar diante de Deus e de confessar. Nunca tenha receio de chegar diante do Senhor e dizer aquilo que de fato você é. Deus já sabe. Quando nós somos sinceros diante do Senhor, Ele começa a nos dar força para vencermos as dificuldades que temos. Todos nós temos dificuldades, mas a palavra diz que, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidar aqui agora os obreiros do Senhor.